tarde. Estamos aqui com o indigenista e terapeuta oriental e também escritor do livro Uma Jornada no Tempo, Cipré. Boa tarde, Joane. Tudo bom? Tudo bom. Então, fala um pouco, o que te levou a aderir à causa indigenista? Bom, a causa indigenista, ou a causa indígena na minha vida, ela não surgiu do nada. Foi uma influência já de longa data, né? Para falar a verdade, desde os meus 4 anos de idade, que eu sempre tive assim, muita ligação com os povos indígenas. E muito mais tarde, depois eu fui descobrir a origem dessa ligação. Mas é uma coisa que já nasceu comigo, de forma espontânea. Então, a gente está vendo aí que lá em Brasília, os 3 poderes estão tentando mudar a Constituição, tentando mudar as leis que apropriam as terras dos índios. Além dessas manifestações que estão acontecendo, o que mais você acha que pode ser feito para favorecer os índios? Eu acho que, antes de mais nada, o povo brasileiro acordar. Acordar e deixar de dizer que não se interessa por política, que não gosta de política, porque tudo nessa vida é política. E a gente necessita de bons políticos. Na verdade, o Congresso Nacional é o reflexo da população, porque fomos nós, não particularmente eu, você, ele, que elegemos essa turma que está lá em Brasília, né, e também nos estados. Mas alguém elegeu. Então, ou elegeu mal, votou por troca de favores. Enfim, a questão indígena é uma questão de todos nós, de todo o povo brasileiro, do próprio país, porque esse país tem uma dívida histórica com os índios, né? Essa terra um dia foi habitada pelos povos indígenas, por milhões de índios, né? E hoje eles têm uma representatividade, assim, em termos numéricos, muito pequena, muito reduzida, embora a população indígena esteja aumentando em termos de quantidade, né, populacional, mas ainda pode ser considerada uma minoria. E agora, a questão atual que se passa em Brasília é em decorrência da ganância, do interesse econômico, sobretudo da bancada ruralista do Congresso Nacional, não é? E de certa forma, apoiada pelo próprio governo federal, né? Quando a própria a Assessoria Geral da União, né, apoiou determinadas manobras jurídicas no sentido de favorecer a penetração das terras indígenas. Então isso é uma coisa inadmissível. A defesa jurídica que os índios conquistaram junto com a população brasileira, né, há 25 anos atrás exatamente, né, em 1988, quando a Constituição foi promulgada, que defendia exatamente a garantia dos seus territórios, o direito dos povos indígenas de habitarem nos seus territórios, que é o tal negócio. Dentro da Constituição Federal, a terra, ela não pertence ao índio, a terra é da União, ela é de usufruto dos povos indígenas. E você está desenvolvendo um projeto no Araguaia, em Mato Grosso. Fala um pouco mais em que consiste esse projeto e em quanto tempo você pretende implantar ele. Olha, esse projeto é algo que aconteceu também de uma forma espontânea, quando em 1988 eu desci de canoa o Rio das Mortes, numa expedição denominada Mortes que Te Quero Vivo, o nome do Rio das Mortes, em função inclusive de um massacre que ocorreu no século XVIII, meados do século XVIII, quando os índios araés foram massacrados pelos bandeirantes, né, que adentravam em direção ao Araguaia, ao Tocantins. Então os corpos passavam boiando e aí deram o nome de Rio das Mortes. E também uma outra situação particular também, é que naquela região era habitada pelos Chavantes. E até 1946, quando os Chavantes entraram em contato com a nossa sociedade, eles também defendiam com todos os recursos disponíveis àquela região, não deixando os invasores entrar.
Então, quando entrava alguém, eles realmente pegavam na borduna, né? Na flecha e tal. Então, depois que os Chavantes foram contactados, o Rio das Mortes passou a se chamar, curiosamente, Rio das Mortes ou Manso, por causa da atração dos Chavantes, né? Os Chavantes haviam sido pacificados, entre aspas. E quando eu cheguei pela primeira vez lá, eu tive uma intuição muito grande que eu iria voltar para viver naquela região. E eu estou aguardando agora, quer dizer, eu não tenho muito o que fazer nesse exato momento, a não ser trabalhar na divulgação de uma obra que eu levei 6 anos escrevendo, né? E essa obra tem também por finalidade colocar em evidência esse projeto, o que eu mais almejo realizar na minha vida, que é esse trabalho, que é um trabalho com saúde, pela visão oriental, com artes, né, com educação ambiental. E a partir desse livro, dessa obra, ele poder se tornar evidente como a obra em si e abrir as portas para que eu possa materializar esse projeto. Este é o lançamento Uma Jornada no Tempo, das Visões ao Cachimbo Sagrado, escrito por Cipré, que está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho mais sobre o livro. Esse livro, ele é uma história que precisava ser contada. É uma história profunda que aborda a questão indígena, a questão ambiental, a questão social, a questão espiritual. É uma viagem, realmente uma grande jornada através do tempo. Então, é uma obra que pretende colocar para a população em geral a realidade que muitos brasileiros desconhecem em relação a esse país e a nossa realidade mais íntima no tocante à nossa própria essência. E me fala mais um pouquinho sobre a história do livro, só um pouquinho para a gente ter um gostinho da história. Sobre o que... bom, a história do livro são muitas histórias, na verdade, não é uma história, são muitas histórias em muitas, porque ele é um fio condutor, onde as histórias se interligam, não existe nenhuma discrepância, nenhuma desconexão, a não ser um dos últimos capítulos, né, discurso ao presidente, que é mencionado um discurso belíssimo produzido pelo chefe Seattle da nação Dawamite, do estado de Washington, isso em 1854, de modo que é um capítulo que aborda muito a questão ambiental e a necessidade premente, urgente, de nós tomarmos consciência e ações práticas a nível individual, a nível coletivo e a nível governamental, para que as futuras gerações tenham possibilidade de sobreviver com ar respirável, com terra agricultável e com água potável, né? São os 3 requisitos básicos para que possa haver vida nesse planeta. Então, porque mesmo que isso não venha a acontecer e que a espécie humana esteja realmente em risco de extinção, um dia esse planeta vai se recuperar, porque por si só ele vai se restaurar, se recuperar. Mas o que está em risco é exatamente a nossa espécie. Então esse livro aborda essa questão e é uma viagem também por muitas culturas indígenas do Brasil e da América do Norte também, onde essa história se passou, não é? E tem um gancho principal, exatamente esse gancho principal que está relacionado ao autor, né, que foi uma grande descoberta que aconteceu na minha vida e que o leitor vai se deparar ao longo da leitura. Muito obrigada. O segredo, né? O pulo do gato. Pois é. Então, se você quer saber mais da história, compre o livro, leia-o, com certeza você não vai se arrepender. Muito obrigada.